Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia, aqui da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês e mais uma vez trazendo uma aula bacana sobre movimentos sociais. Lembra que movimentos sociais é o nosso assunto principal e em algumas aulas a gente está falando de alguns pontos específicos sobre os movimentos sociais. Na aula de hoje, por exemplo, a gente vai tratar desse tópico, os âmbitos local, nacional e global, mundial, dos movimentos sociais. Então vamos tratar dos movimentos globais, dos movimentos nacionais e também dos movimentos locais, ou seja, da nossa realidade estadual aqui do Maranhão. E ao contrário do que a gente geralmente faz, que é do Maranhão para o mundo, a gente vai fazer o inverso. Vamos fazer assim, do mundo para o Maranhão. A gente começa daquilo que é global, vem para aquilo que é nacional, para falar daquilo que é regional, daquilo que é local. Fechou? Então a aula está dividida da seguinte forma. Pega logo aí teu caderno, tua caneta, teu lápis, para fazer as anotações, anotar todas as dicas que eu vou te passar sobre esse conteúdo na aula de hoje. Fechado? Então olha só, primeiro tópico, vamos tratar dos movimentos sociais globais, que são aqueles que têm um alcance mais abrangente, são mundiais. Segundo tópico, eu vou citar o exemplo dos movimentos ambientais, certo? A gente vai ver algumas ONGs aí, que cuidam da questão ambiental, da preservação do meio ambiente e que têm um alcance global. Depois, os movimentos globais de combate à pobreza. São os dois exemplos relacionados ao primeiro tópico. No quarto tópico, eu vou citar os movimentos nacionais e citar também alguns exemplos de atuação de movimentos do Brasil, né, daqui do nosso país. E para fechar a aula, a gente vai falar dos movimentos locais, ou seja, dos movimentos sociais maranhenses. Fechado? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje tratando dos movimentos sociais globais. Antes da gente começar a falar sobre eles, é necessário que a gente entenda o contexto. Tudo que você estuda em sociologia, em filosofia, história, na área de humanas em geral, você sempre precisa ter um entendimento do contexto para que você consiga compreender melhor aquele conteúdo. Então, o que a gente vai estar falando hoje? A gente vai estar falando de movimentos, inicialmente de alcance global. Para que isso seja possível, para que esses movimentos ganhem essa abrangência mundial, a gente tem que entender que, a partir da segunda metade do século XX, a globalização se intensifica mais. E os meios de comunicação, a tecnologia de informação também avança bastante. Você tem avanços tecnológicos muito significativos nos meios de comunicação. Por exemplo, a internet. As próprias redes sociais, inclusive, elas ajudam a engajar mais os movimentos, para que as pautas, as demandas, as causas que eles lutem, tenham uma abrangência cada vez maior, que cada vez mais pessoas também possam conhecer aquela organização, aquele sindicato, aquele movimento que se articula através das redes sociais. Se a sociedade está em rede, significa dizer que os movimentos sociais, como parte da sociedade, também estão interligados, também estão interconectados, ok? A realidade dos movimentos, a gente sabe, é bastante dinâmica e deve ser compreendida de acordo com o contexto. Foi o que eu te falei ainda há pouco. O entendimento do contexto facilita para que a gente também compreenda melhor o assunto. Com a globalização e o avanço da tecnologia da informação, os movimentos sociais se diversificaram e tornaram-se também cada vez mais complexos e abrangentes. Então eu tenho certeza que você vai lembrar de muitos casos recentes, de coisas que aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos e que tiveram repercussão no Brasil muito rapidamente e também em outros lugares do mundo. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade que está conectada, que está interligada, onde as redes sociais, a internet, é o nosso grande mote ali de imersão nos assuntos, ou de leitura de notícias, de compartilhamento de informações. E aí por isso que, de forma muito instantânea, muito rápida, as notícias correm. E com isso os movimentos também ganham força.
porque eles atingem o maior número de pessoas por esse ambiente, que é o ambiente virtual, certo? Então, olha só, movimentos ambientais globais. Surgiram ali nos anos 70, principalmente, mas a partir dos anos 90 e 2000 ganharam uma repercussão maior. Por quê? Por conta da tecnologia de informação. Eu vou citar dois movimentos ambientais globais para vocês. O WWF e o Greenpeace também, ok? Então vamos devagarzinho para a gente poder entender a atuação de cada um deles. Primeiro, o WWF. O WWF representa um fundo mundial para a vida selvagem e também para a preservação da natureza. É uma ONG internacional, ou seja, uma organização não governamental. Ela não está ligada a nenhum governo, a nenhum país. Ela é uma ONG internacional que tem a finalidade de conservar, investigar e recuperar o meio ambiente. E o simbolozinho do WWF é um panda, que é um animal, inclusive, que tem bem pouco no mundo, né? Sempre esteve muito perto de ser extinto. Se não me engano, eu fiz uma pesquisa recente, tem pouco mais de 2.000 pandas no mundo. Grande parte deles habita ali o continente asiático. Entendeu? Então eles têm esse símbolozinho do panda, né? WWF. Você já deve ter visto esse símbolo em alguns lugares por aí, né? Além da WWF, também existe uma outra ONG internacional ambientalista que é muito famosa, chamada de Greenpeace. Se a gente traduzir para o português, fica Paz Verde, né? O Greenpeace é uma organização global, também internacional, portanto, cuja missão é proteger o meio ambiente, promover a paz e inspirar mudanças de atitudes que garantam um futuro mais verde e limpo para esta e também para as futuras gerações. Então, no Greenpeace, assim como no WWF, assim como no movimento ambientalista em geral, existe essa preocupação que não é só com o presente, mas é também com as gerações futuras. Por quê? Porque a gente utiliza para satisfazer nossa necessidade, também a nossa sobrevivência, de muitos recursos naturais. Só que grande parte desses recursos naturais, eles são esgotáveis, eles não são infinitos, certo? E isso é um problema, porque se a gente começar a utilizá-los de maneira muito predatória, desequilibrada, a gente corre o risco de ter ali uma catástrofe mundial, global, por conta do esgotamento desses recursos. E também, além da gente, tem o pessoal que ainda virá, as gerações futuras, e que também vão precisar desses recursos para a sua sobrevivência e para satisfazer as suas necessidades. Então a preocupação desses movimentos não é só com o hoje, agora, mas é também com o amanhã, com o futuro, não é isso? É também com as futuras gerações. Existe uma ética da responsabilidade em relação à atuação desses movimentos que são movimentos globais, ok? Por que a gente chama de global? Devido ao alcance que eles têm, que é um alcance global, mundial, internacional, certo? E aí citamos como exemplo de movimentos globais esses dois movimentos ambientalistas. Agora eu vou citar outros exemplos que são ligados ao combate à pobreza. São movimentos também de alcance global, mundial, mas que têm outras pautas, não mais a questão ambiental, mas sim a questão da pobreza no mundo, ok? Então segura aí, a gente vai começar falando do Oxfam, OXFAM, ok? A Oxfam International é uma confederação de 19 organizações e mais de 3.000 parceiros, que atuam em mais de 90 países. Então existe um alcance muito gigantesco, né? Mais de 90 países têm a atuação dessa ONG chamada Oxfam, que é uma organização internacional. A Oxfam busca soluções para o problema da pobreza, desigualdade e também da injustiça social. Atua por meio de campanhas, programas de desenvolvimento e também ações emergenciais. Está aqui uma galerinha da Oxfam Internacional, ali com o símbolo, né, da ONG, da organização, que você pode ver bem aqui no slide. E essa é uma das organizações mais famosas no mundo de combate à pobreza. Assim como a Oxfam, também existe uma outra organização, outro movimento global, chamado de CARE, em inglês. Significa algo do tipo preocupar-se, beleza? Então, CARE, CARE, é uma organização global também, com mais de 65 anos de história, que trabalha com as mais diversificadas estratégias para combater a pobreza no mundo, assim também como a Oxfam, né? Então elas são muito parceiras, muito irmãs, dentro desse mesmo objetivo, dessa mesma finalidade de combate e erradicação da pobreza.
Para coordenar o trabalho da organização globalmente, porque ela tem um alcance muito grande também, foi criada a chamada Rede Carry Internacional, ou International, né? Formada por 14 países. A Oxfam tem um alcance ali, vamos voltar rapidinho, de mais de 90 países, né? Uma organização maior, tem uma abrangência maior, mas a Carry também tem ali 14 países onde ela atua de maneira mais direta, nessa questão relacionada ao combate à pobreza, à desigualdade social também, certo? Essas duas organizações são exemplos de movimentos sociais globais. Então, olha só, por enquanto, eu citei para você 4 organizações que podem ser caracterizadas nesse rol dos movimentos globais. Citei 2 ambientalistas, WWF e Greenpeace, e citei também 2 organizações mundiais de combate à pobreza, a Oxfam e também a Carry, beleza? Dito isso, vamos adiante na aula. Vamos falar agora dos movimentos sociais nacionais. Lembra que eu te falei no começo da aula? A gente vai do Maranhão para o mundo, mas na aula de hoje é o contrário. A gente vem do mundo para o Maranhão. Primeiro a gente viu o mundo internacional, movimentos globais. Vamos tratar agora dos movimentos nacionais. Os movimentos nacionais, como o nome já está dizendo, são movimentos que atuam em âmbito nacional. Eles não têm esse alcance tão abrangente como tem os que a gente viu antes, mas é mais do Brasil mesmo, situado aqui no Brasil. E dentre esses movimentos, eu escolhi 2 para citar, o MST e o MTST, certo? MST é o popular Movimento Sem Terra, mas o nome completo do MST é Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, certo? A gente chama geralmente de Movimento Sem Terra. O MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ó, MST, Sem Terra, MTST, Sem Teto. É a mesma coisa? Não, é diferente. Porque o MST é um movimento do campo, que combate ali o latifúndio, a grande propriedade, e cuja finalidade é principalmente a reforma agrária, né? É lutar contra a desigualdade a partir dessa questão da reforma agrária. Porque o Brasil tem um histórico de concentração fundiária, né, de grandes propriedades, e isso vai gerando uma sociedade desigual. MST é um movimento rural, beleza? Trabalhadores rurais, propriedade, terra para plantar. O MTST é um movimento urbano, principalmente das grandes cidades. Inclusive, São Paulo é um lugar, é uma cidade, onde o MTST atua de uma forma muito constante. Por quê? Porque o MTST são sem teto. São as pessoas que não têm onde morar, entendeu? Então não é a mesma coisa. Sem terra é uma coisa, sem teto é outra coisa. Mas são movimentos ali que os dois atuam no âmbito nacional. Um na zona rural, o outro principalmente nas grandes cidades. O MST é um movimento rural, te falei já, que luta pela reforma agrária e contra a desigualdade social histórica no país, fundamentada principalmente pela existência do latifúndio. Vamos lembrar um pouco das aulas de história do Brasil e de geografia também? O que é latifúndio? Significa a grande propriedade de terra. Logo que o Brasil começou a ser colonizado, você lembra das aulas de história do Brasil? O Brasil foi dividido em vários lotes, chamados de quê? Capitanias hereditárias. Então essa questão das terras e da concentração de terras na mão de um dono só, ou de poucos donos, é uma coisa que é historicamente construída no Brasil desde a sua colonização. E isso, de certa forma, foi uma herança na construção da sociedade brasileira. É por isso que tem pouca gente com muita terra e muita gente com pouca terra ou sem terra. Isso gera, obviamente, uma desigualdade social. Então o MST percebe nessa desigualdade fundiária a luta contra a desigualdade social. E agora a gente vai dar uma priorizada para os movimentos locais. Eu enumerei aqui uma série de movimentos maranhenses, tá? Que são de causas diferentes, que lutam por causas diferentes, certo? Para a gente poder comentar rapidamente sobre cada um deles. Só lembrando que essas aulas da gente, elas são aulas que sintetizam muito o conteúdo. Então você sempre tem o recurso do seu livro didático para aprofundar e também da internet, né? Então saiba utilizar a internet também com finalidades educativas, com finalidades culturais. Esses movimentos que eu vou citar, todos eles, se você der uma procurada lá no Google, você vai encontrar explicando um pouco mais sobre eles. Aqui eles estão apenas listados. Eu vou fazer um breve comentário
sobre cada um, mas se você quiser aprofundar, e eu aconselho que você faça isso, você pode buscar pela internet também, ok? E também no seu livro didático. Então, olha só, primeiro movimento que eu vou citar não é nenhum movimento local, é um movimento que é regional, né? Ele engloba ali uma série de estados, mas que tem uma atuação muito forte no Maranhão, que é o movimento interestadual das quebradeiras de coco-babaçu do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. A sigla do movimento, MIQCB, beleza? Então a gente já está reduzindo, está afunilando. Lembra que eu te falei? A gente começou no mundo global, movimentos globais. Depois a gente veio para os movimentos nacionais. Falei do MST, do MTST. Agora a gente está falando de um movimento que é mais localizado aqui na nossa região, na região norte e nordeste, para chegar até o Maranhão. Então eu comecei citando esse movimento. Vocês sabem que esse movimento das quebradeiras de coco, ele é muito influente, ele se tornou muito importante, sobretudo a partir do final do século passado, dos anos 90, né? E atua de maneira muito decisiva também para dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas que trabalham com coco babaçu, certo? Então esse movimento ele engloba ali quebradeiras de coco do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, portanto a região norte e nordeste. Outro movimento também, que se você der uma procurada, você vai encontrar algumas informações interessantes, é o chamado Moquibon. O que é o Moquibon? É o movimento quilombola do Maranhão. Vocês sabem que o Maranhão é um estado onde tem muitas reservas quilombolas, muitas terras de quilombo. Por exemplo, no caminho da capital, São Luís, para Itapecuru, dá mais ou menos 115 quilômetros. Nesses 115 quilômetros de caminho, você encontra várias terras indígenas que são até próximas da BR, se você estiver indo pela BR. Então, Santa Rosa dos Pretos, por exemplo, assim também como terras indígenas na região ali de Santa Rita, certo? Santa Rosa dos Pretos é perto de Itapecuru já, viu? Então você tem uma série de locais próximos da BR que são reservas de quilombo. Tem sempre ali um CRAS quilombola pela região, certo? Então você vai percebendo que o Maranhão, Alcântara também, você que já foi em Alcântara sabe disso, que Alcântara é uma terra onde tem também várias... É uma terra não, uma cidade onde tem várias terras de quilombo, várias reservas quilombolas, certo? E aí no Maranhão todo isso é uma realidade. Mas por quê? Porque o Maranhão no período colonial era um estado que produzia muita cana-de-açúcar. E a atividade açucareira é a atividade feita com mão de obra escrava, vinda da África, né? Maleses, sudaneses, várias etnias africanas chegaram aqui até o Maranhão, Pernambuco, Bahia também, que são estados onde tem uma herança afrodescendente muito forte na sua cultura e na sua constituição fenotípica também, nos tipos físicos das pessoas. E por isso que aqui no Maranhão existem muitas terras de quilombo, certo? Então existe um movimento muito forte no Maranhão relacionado a isso, que é o movimento quilombola do Maranhão, o Moquibon. União das Associações das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de Itapecuru-Mirim. Acabei de citar, ainda há pouco, uma terra quilombola que é da região de Itapecuru, Santa Rosa dos Pretos. Inclusive, se alguém estiver assistindo aí, um abraço a todos dessa região de Itapecuru-Mirim. União das Associações das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de Itapecuru-Mirim é outra associação que é ligada ao Moquibon, ao movimento quilombola do Maranhão. O que basicamente os quilombolas lutam? Pelo reconhecimento das terras quilombolas para a comunidade, né? Por quê? Porque no caso dos quilombolas, a questão é além da questão étnica ou cultural, ela também é territorial. O território também faz parte da identidade daqueles grupos, que eram grupos onde acredita-se que antigamente, historicamente, existiram quilombos de resistência à escravidão. Então existe a questão territorial também muito acentuada, muito forte dentro do movimento quilombola. Associação dos Produtores Negros Rurais Quilombolas de Santa Rosa dos Pretos, citada ainda há pouco como exemplo, né? Também da região de Itapecuru-Mirim. Então a gente falou dos quilombolas, falou das quebradeiras de coco, vamos falar agora dos índios. Conselho do Povo Indígena Acroac Gamela, que é uma das etnias indígenas muito fortes no interior do estado do Maranhão. A gente é um país também que é muito rico nesse aspecto, no aspecto étnico, no aspecto cultural. Então, além de ter muitas terras de quilombo, o Maranhão também tem várias reservas indígenas, de várias etnias diferentes. Então, a gente tem os índios Gamela, os índios Guajajara, Teneterrara, né? Tem os índios Urubu-Capó,
que são índios que têm reservas indígenas todas aqui também no estado do Maranhão. E com isso a gente finaliza mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido boa para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.